Começamos mais um Painel Saúde, que é um programa, como você já tem nos acompanhado pela internet, que busca discussão sobre a questão de exercício, saúde e, obviamente, tudo que se relaciona a essas questões. E hoje nós temos a felicidade de contar com a presença do professor Rogério Frade, que é educador físico, nutricionista, professor universitário e também atualmente ele exerce uma seção bem importante na área do exercício e nutrição, que é ser o nutricionista responsável por toda a preparação e acompanhamento nutricional das equipes de voleibol de São Caetano do Sul, que é uma cidade que tem investido muito no esporte. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Boa tarde a todos aí. Muito bem. Rogério, eu queria começar discutindo com você sobre a problemática que a gente tem hoje. O que é saudável em termos de nutrição? Pensando na população normal e pensando no atleta ou no indivíduo ativo. O que seria interessante em termos de nutrição para ser saudável? Certo. Bom, acho que primeiramente assim, a gente tem que sempre visar a qualidade, né, dessa alimentação. Então, independente se a pessoa pratica uma atividade física ou se é um atleta, o importante é que a qualidade dessa alimentação seja boa, né? Claro que aí vai diferenciar em termos de quantidades, né, por causa da atividade física que cada um vai estar exercendo. Uhum. Mas hoje em dia a gente até vê uma grande dificuldade nas pessoas se alimentarem de uma forma boa, né? Porque tem muita opção, tem muita coisa industrializada e esse praticante de atividade física, que é o público maior de academia, a gente sente que é uma dificuldade ainda maior. Uhum. Porque se a gente fala de atleta, o atleta até tem uma rotina, ele já está se preocupando um pouco mais, porque isso envolve o rendimento dele. Uhum. Agora, o público de academia é um pouco mais complicado, porque é aquele público que muitas vezes ele não está tão preocupado assim, né, na saúde. Ele está, às vezes, buscando uma melhora no físico, mas em termos estéticos, né? Então isso fica um pouco difícil. E essa questão da qualidade da dieta que você falou, como é que poderia qualificar uma boa dieta? Tá. Bom, primeiramente a gente tem que buscar alimentos mais naturais. O que seriam esses alimentos mais naturais? Por exemplo, saladas, né? A parte de vegetais, que a gente vê por algumas pesquisas que, principalmente aqui no Brasil, a população come muito pouco, não chega a atingir essas recomendações, por exemplo, de vegetais. Seria quantas porções por dia? A gente pede pelo menos 3 porções de vegetais ao dia, né? Uhum. Isso inclui fruta, verduras e legumes. Okay. Então temos de 3 porções, 3 xícaras ou 3 frutas, 3 pires, né, desses alimentos. Uhum. E isso já tem mostrado em muitas pesquisas que as pessoas não atingem, né? Muito complicado. Então, se já conseguir buscando atingir essa recomendação de vegetais, você já vai ter aí uma melhora muito grande nessa qualidade da alimentação. Um outro ponto é em relação ao tipo de alimento. Por exemplo, as pessoas buscam muito alimento rápido, que é o chamado fast food. Uhum. Então, por causa de tempo, pressa para almoçar, isso e aquilo, então acaba buscando esses lanches que não são saudáveis. Por quê? Porque eles têm um grande percentual de gordura e de carboidrato, né, principalmente carboidrato simples. Uhum. E isso não é muito saudável para o organismo. Muito pouca proteína, né, muito poucas vitaminas e minerais. Então as pessoas tentarem buscar essa alimentação, a gente fala que é aquele famoso arroz com feijão, uma carne, né, que é a proteína, mesmo um ovo, e tendo os vegetais juntos, né? E para o praticante de exercício em academia, muitas vezes o que se observa é que esse indivíduo chega lá para fins estéticos, como você falou. Isso. Mas em termos de nutrição, muitas vezes ele não come caloricamente muito mais do que ele precisa na vida diária. Deve ser a questão da qualidade que não é boa, como você citou. Exatamente. A hora que ele começa a fazer exercício, em geral, pela sua experiência, que você também é consultor em algumas academias, o que acontece, o que ele apresenta em termos de nutrição? A qualidade é ruim, a quantidade calórica é muito alta, ele pede suplemento para fazer exercício, como é que fica essa combinação toda aí? Tá. O que eu consegui identificar
realmente, em primeiro lugar, a qualidade mesmo, que não é boa. Não é boa. Se a gente pegar ali em termos de percentuais, a gente pode colocar que uns 60% a 70% das pessoas que chegam para se consultar não tem uma qualidade boa. Em relação à quantidade, muitas vezes ela até está adequada. As pessoas até têm uma noção do quanto comer disso, do quanto daquilo, né? Mas a qualidade é que vai fazer, às vezes, uma grande diferença, né? Principalmente no objetivo que a pessoa está buscando. Se é emagrecer, se é ter uma hipertrofia muscular, tá? Claro que o ajuste da quantidade vai ser importante. Porque o que a gente vê na quantidade é com relação a não ter aquele hábito de estar comendo a cada 3 horas que a gente pede. As pessoas ficam muitas horas sem se alimentar. Qual que é a implicação disso? Bom, primeiro, a gente vê que a pessoa que está buscando uma redução de peso, esse fato dela ficar muitas horas sem comer, vai implicar em quando ela for fazer a próxima refeição, ela vai comer quantidade muito grande, porque ela vai estar com muita fome. E segundo, ela vai procurar comer aquilo que vai saciar em termos do que tiver pela frente. Então ela vai buscar, às vezes, muito doce, muito carboidrato, gordura. Então já vai cair a qualidade também da alimentação, além da quantidade que vai ser muito grande. Então isso já vai atrapalhar no objetivo aí que seria a redução de peso, né? Para quem está buscando, por exemplo, hipertrofia, aumento de massa muscular, isso também não é muito bom, porque o nosso metabolismo, quanto mais horas você fica sem comer, em estados em jejum prolongados, ele tende a ficar mais lento. E esse dele ficar mais lento, né, ele vai dificultar, por exemplo, uma perda de percentual de gordura. E em alguns casos, né, para algumas pessoas, ela acaba perdendo até massa muscular. Né? Pessoas que têm, às vezes, um MC mais baixo, são mais magras, elas ficando em jejum prolongado muito tempo, elas acabam tendo um catabolismo proteico alto. E isso atrapalha depois um rendimento de hipertrofia. Então, nesse caso, por exemplo, em que momento entraria a suplementação? E segunda questão, a suplementação ela é essencial para a prática de exercício em academias, por exemplo? Como é que fica essa relação dieta-suplementação? Suplemento, né? Última pergunta. Bom, realmente, essa questão da suplementação, principalmente voltada para o público de academia, ela é até um pouco complicada, porque a gente vê que as pessoas procuram muito, né? Acho que de cada 10, pode colocar aí que uns 5, 6 procuram. E não é uma grande necessidade o público de academia utilizar o suplemento em si. Se a gente consegue fazer uma adequação nesse plano alimentar, nessa dieta, na maioria das vezes já é o suficiente. Né? A gente pode colocar aí que 70%, 80% do caso já é suficiente. Né? Claro, alguns casos vai ter essa necessidade e aí a gente vai fazer essa orientação dessa suplementação mais adequada. Em que momento a suplementação passa a ser adequada ou passa a ser necessária? Necessária. Bom, se a gente falar em atleta, por exemplo, né, de alto rendimento, com certeza eles vão ter necessidade de suplementar. Né? Basicamente, qual tipo de suplemento para atleta nessa experiência que você trabalha com o voleibol? O vôlei lá. Bom, a gente trabalha muito com hiperproteicos, né, que são as de proteínas aí, como whey protein, albumina, a gente tem aí caseínas, né? A gente trabalha muito também com creatina, né, que aumenta muito a força, a explosão, tá? Então isso daí é algo que auxilia muito também para os atletas. O BCAA, né, que é um aminoácido essencial para nós, que ajuda muito na recuperação muscular, né, e também ganho de massa muscular, então são os mais utilizados aí pelos atletas, né? Já o público de academia, né, o praticante, a gente pode colocar que, havendo essa necessidade, que seria em quais situações? Por exemplo, situações onde a pessoa tem muita dificuldade em ganhar massa muscular. Né? De novo, aquele caso da pessoa que é muito magra, ela até come bem, né, se alimenta adequadamente, mas por fatores até de biotipo, fica difícil. Então o suplemento ele vai complementar. A gente nunca vai substituir refeições pelo suplemento, mas ele vai ser um acréscimo em termos até de calorias e de proteínas, né, de aminoácidos, para auxiliar essa pessoa. Agora, me parece que muitas vezes existe uma relação de comportamento que, em geral, o indivíduo começa um programa de exercício, ele acaba reduzindo a ingestão calórica e passa a suplementar.
Quer dizer, muitas vezes as pessoas fazem isso sem um acompanhamento. E aí vira uma situação de casualidade, né? Sim. E talvez isso não seja o que explicaria, por exemplo, o ganho de performance, ou até o ganho de massa muscular. A tua experiência mostra que, em geral, as pessoas querem reduzir quantidade alimentar e querem, ao mesmo tempo, usar suplementos calóricos ou proteicos, ou isso é raro? Não, até acontece pelo seguinte como o suplemento é algo até mais prático, né? Uhum. Então as pessoas acabam buscando essa praticidade. E aí que tem que ter um cuidado, porque essa questão que nem fala de substituir a refeição, de diminuir essa ingesta de alimentos e ficar indo para o suplemento, talvez não seja o mais adequado, né? Mas as pessoas realmente acabam buscando isso e fazendo isso, pela questão de praticidade. Troca um lanche, às vezes troca até uma refeição noturna, né, muito comum, por um shake lá. Então isso acaba acontecendo. Eu não vou dizer que isso não pode ser feito e esteja totalmente errado. Existem algumas situações que a gente pode até usar essa estratégia, mas são por períodos, por tempos, né, dentro de uma orientação, dentro de um plano a ser seguido. Por quê? Porque senão a pessoa acaba, primeiro, não tendo uma alimentação correta em termos até de nutrientes, porque o suplemento não é completo como o alimento em si, né, a alimentação. E em segundo, ela até acaba tendo um déficit, muitas vezes, até de calorias, por não saber, às vezes, balancear isso, e aí acaba atrapalhando. Muitas vezes a pessoa que busca perda de peso, aí tem fraqueza, não consegue treinar direito, não consegue ter um rendimento, porque está trocando substituição por refeições líquidas, né, que são shakes. Agora, entre os suplementos calóricos e os proteicos, o que tem mais sido utilizado em academia? É proteico ou é o calórico? Posso colocar que nos últimos aí 5, 6 anos, os proteicos estão em alta. Em alta. Se a gente pegar já um tempo atrás, 10 anos atrás, não, eram os hipercalóricos, né? As chamadas massas eram muito mais. Hoje em dia, os de proteínas estão em alta, o pessoal está tomando muito, né? E até interessante levantar esse ponto com relação à proteína, porque as quantidades que se estão tomando não são adequadas, não são as recomendadas, são até acima do que é recomendado. E isso não é muito legal, né? E o que ocorre? Primeiro, antes de falar o que ocorre, Rogério, qual é a recomendação de proteína ou de aminoácidos por dia? Então, a gente tem um cálculo, né, que a gente faz por quilo de peso. A gente pode fazer algo mais simples, que é trabalhar de 10 a 15% da sua necessidade calórica diária. Então, né, se você precisa de 2.000 calorias lá, você pega 10 a 15% disso e come proteína. O nutricionista esportivo, a gente trabalha com algo mais específico pelo quilo de peso, que a gente fala, né, gramas por quilo de peso. Então, se a gente pegar um público que não pratica atividade física, sedentário, a recomendação fica de 0,8 a 1 grama pelo quilo da pessoa. Né, faz a continha, então vai dar lá uns X gramas que ela necessita por dia. Público de academia, a gente trabalha aí de 1,2 a 1,4, tá? Multiplicando pelo peso da pessoa. Isso não vai dar valores altos. Você vai pegar aí uma média de 80 até 100 gramas. Isso daria o que aproximadamente em termos de unidade diária? Sei lá, quanto de carne, quanto de em geral? Então é bem tranquilo atingir isso. As pessoas acreditam que não conseguem atingir. A dieta do brasileiro já é hiperproteica. Então, se a gente pegar aí 2 copos de leite, né, ao dia, se a gente consumir aí mais 2 porções de queijo, uma porção de queijo, uma fatia de queijo, por exemplo, Minas, se a gente colocar aí 2 bifes ou 2 filés de frango, ou 2 bifes, né, de mais ou menos aí uns 120 gramas, mais o arroz e o feijão, já atingiu essa recomendação aí de 80 a 90 gramas. Por dia? Por dia. Então isso já seria relativamente suficiente para quem faz programa de exercício em academia, em geral? Em geral já é o suficiente. E para um atleta? Para um atleta já não, porque aí a gente já começaria a trabalhar com valores um pouco mais altos, né? Seria ali já de 1,6 até 1,8 gramas por quilo de peso. E aí, assim, se o atleta conseguir fazer mais refeições ao dia, a gente até pode conseguir atingir. Mas se houver dificuldade nisso, por causa de horário de treinamento, rotina de treino, né, tudo, aí a gente teria que entrar com a suplementação, que às vezes é mais comum. Talvez para um atleta,
com essa ideia, se ele fizer mais refeições ao dia, ele também está aumentando o total calórico. Sim. E isso pode levar a um ganho de peso indesejável. Pode. Então, nesse caso, a suplementação ela vem para atingir a necessidade recomendada de 1,8 gramas quilo para aminoácido, né, Ok. pra proteína, sem criar um aumento calórico que poderia desbalancear a relação de peso, por exemplo. Pode ser visto. É claro que assim, quando a gente vai pelo alimento, aí é que é bom a presença do nutricionista, porque ele vai trabalhar com esse aumento de proteínas, mas visando não aumentar o valor calórico em termos de gordura, por exemplo. Uhum. Vai aumentar um pouquinho as calorias, mas vai estar dentro do que ele está gastando. Entendi. Né? Mas muitas vezes não se consegue atingir e aí sim vai pela suplementação que realmente vai ter muitas vezes esses suplementos proteicos são quase 500 de gordura, então você vai ter somente a proteína ali isolada mesmo. Agora, em termos de academia, e aí eu até te pergunto mais uma vez, eu acabo ouvindo que existem pessoas que fazem um valor de uma ingestão altíssima em proteína. E aí passa de 2, 3 gramas para cada quilo de peso. Sim. Isso você tem encontrado, tem visto? Como é que é isso na sua prática diária? A gente tem encontrado sim. Inclusive até valores de 4 gramas eu já cheguei a encontrar, né? A gente já vê aí. Mas realmente a gente encontra esses valores, né? 2, acima de 2, 2,5, 3 gramas por quilo de peso, realmente por esse fator. Primeiro que, como eu falei, a nossa alimentação do brasileiro já tem bastante proteína, né, no dia a dia nosso, né? A gente consome já. E outra porque muitas vezes a pessoa já vem até suplementando. Uhum. Né? A pessoa às vezes já chega falando que já estava tomando tal suplemento e tudo, e aí as dosagens desses suplementos são altas. E aí isso acaba realmente extrapolando. E esses valores altos, fora da recomendação, pode gerar. Então ele fala que vai, mas pode sim acarretar alguns problemas de saúde. Por exemplo, o que você observa, e pelo que a literatura cita, esses, por exemplo, 2 gramas a mais, né, já que o recomendado é 1,5, 1,4, chega a 2,5, 3,5, quer dizer, está bastante elevado. Sim. Qual é o problema em termos de sobrecarga biológica? Seria mais rim, mais fígado? O que aconteceria nesse processo com essa sobrecarga proteica? Tá. O que já tem bem esclarecido isso na literatura é realmente que a gente pode vir a ter aí uma sobrecarga renal, né? Renal. O rim é o que acaba sobrecarregando mais, né? Fígado também vai ter um trabalhinho ali maior, mas o principal é o rim, né? Que aí realmente, principalmente se o indivíduo lá, a pessoa já tiver um histórico familiar, né, de insuficiência renal, né, pessoas da família que estão fazendo às vezes hemodiálise e tudo, o risco é maior ainda, aí isso aumenta. Né? Por quê? Porque a gente vai ter ali aminoácidos circulando no nosso organismo a mais do que a gente estaria utilizando. E esse excesso, muitas vezes, vai ter que ser trabalhado, oxidado de alguma forma. E como não está sendo utilizado para a musculatura, para a síntese muscular, o rim vai acabar sobrecarregando para ter que eliminar isso, né? Agora, tem limite, por exemplo, em termos de absorção? A glicose, ela auxilia esse processo de absorção do aminoácido, ela auxilia o processo de síntese proteica, porque muitas vezes o que as pessoas fazem é combinar 2 tipos de suplemento. Como é que ficaria essa combinação? Tá. Isso ocorre, né, e realmente, de fato, quando você acrescenta um carboidrato junto com a proteína, você potencializa um pouco mais esse efeito, né, da utilização dos aminoácidos, né, porque você acaba liberando um pouco mais de insulina e isso faz com que, então, sua musculatura lá, somente os glúteos, chamados glúteos 4, né, a gente consegue fazer uma captação maior desses aminoácidos, sim, né. Agora, o que tem sido bem estudado e há pouco tempo saiu alguns suplementos novos, são chamados os recovers, né, que são os recuperadores. Que aí quando a gente aumenta uma proporção maior de carboidrato, que a gente fala que é de 4, por exemplo, para 1 de proteína, a gente aumenta aqui, no caso, um estoque de glicogênio nosso maior. Então a gente tem uma recuperação maior do glicogênio muscular, fazendo essa proporção de 4 para 1, mais carboidrato e um pouquinho menos de proteína, né?
Então isso é bem interessante, né? Principalmente para alguns atletas que têm várias provas no dia, competições no dia, né? Isso é bem interessante. Agora, para o dia a dia, não teria necessidade de fazer essas combinações para pessoas normais de academia? Sinceramente, não. A gente sempre costuma trabalhar com um suplemento, ou se tiver que trabalhar com mais de um, mas às vezes a gente vai trabalhar o quê? Em períodos diferentes, em momentos mais adequados, né? Que a gente fala que é utilizar ali a melhor sinergia, né, entre eles. Não que não possa existir essa combinação de 1, 2 ou 3 no mesmo momento. Pode, mas, como eu falou, para o público de academia, às vezes trabalhar com um suplemento, né, ou se for em 2, só que em momentos diferentes, é o suficiente, com certeza. Então, quer dizer, que eu posso imaginar que talvez seja julgamento meu, mas se por favor me corrija, muitas vezes as pessoas fazem uso dos suplementos em programas de academia, por exemplo, muito mais por princípio ideológico, de ouvir dizer que faz bem, que tal suplemento melhora uma coisa ou outra, mas na verdade o que está sendo colocado a mais, já que ele come proximamente do recomendável, acaba sendo eliminado. É isso mesmo, está correto. Inclusive, em alguns cursos que eu faço, palestras, eu acabo levando algumas pesquisas que a gente faz em academia e realmente nota isso. Quando às vezes é questionado a pessoa por que ela toma suplemento, muitas vezes ela, porque o meu amigo indicou, né, porque alguém indicou, porque eu vi na revista, porque é moda. A gente tem cada resposta, né, que realmente não condiz com a necessidade real. Não tem. E realmente pelo modismo, né, por uma coisa ali. E realmente não tem essa necessidade. São poucos, né, de academia, como eu falei, a gente pode pegar ali só às vezes uns 10, 15% que vão ter essa necessidade de usar um suplemento. Os demais, adequando a dieta, atenderia perfeitamente. Atenderia perfeitamente, para qualquer objetivo. Emagrecer, buscar uma definição, uma hipertrofia. Ajustando a alimentação, quantidade e qualidade, você já vai ter ótimos resultados também. E claro, tem que pensar num treino também que seja adequado, porque muitas vezes os treinamentos são muito repetitivos, são muito próximos entre os indivíduos. Exato. E aí, obviamente, você acaba não tendo um efeito do próprio papel do exercício na mudança, e eu jogo no suplemento a responsabilidade. Exatamente. Eu acho até bem comentado, porque é o seguinte, eu gosto sempre de falar isso, por ser também professor de educação física, então a gente fala que o papel do exercício é importante, que é o estímulo. Então, se a gente não tiver um estímulo adequado, não adianta eu comer bem até suplementar. Não funciona. Eu preciso ter, então, um estímulo correto, eu preciso fazer uma periodização correta, ter os descansos. E aí entra também o papel lá do professor de fazer, né, esse trabalho, de orientar corretamente, né, de montar lá a ficha, o que for adequado, e ter esse acompanhamento. Porque realmente, às vezes a gente vê pessoas que buscam, por exemplo, um trabalho de hipertrofia, mas não estão fazendo um treino que tem um estímulo forte, um estímulo, né, hipertrofia de força. A gente vê ela fazendo uma resistência, algo que não vai estimular tanto. Então tem que ajustar. Treino e dieta tem que casar. Tem que ser sincronizado. Então, se eu estou treinando para hipertrofia, eu vou me alimentar e vou comer para hipertrofia. Se eu treino para buscar o objetivo de emagrecer, eu vou comer, suplementar para emagrecer. Às vezes a gente vê pessoas fazendo o inverso, às vezes não tá, o professor passou uma coisa e ela está comendo outra, fazendo outra, aí fica difícil. Na verdade, falta, acho que a sinergia que você citou agora há pouco, ela precisa ser melhor realizada, porque existem muitas vezes uma repetição de treino, uma repetição do uso de suplementos sem ter uma real análise científica do porquê está sendo feito uma coisa ou outra, né? Ou um treino, uma nutrição e vice-versa. E aí fica uma situação relativamente de casualidade da mudança, casualidade da resposta. Deu certo, não deu, aconteceu ou não, Exato. É bem por aí mesmo. Agora, me fala uma coisa, Rogério, eu sempre me preocupo, eu tenho até marcado aqui, com relação à Anvisa. A Anvisa, ela como que ela vê essa questão dos suplementos? Está regulamentado, não é? Quem prescreve suplemento, quem não prescreve? Porque a gente vê de tudo. Como é que a Anvisa vê isso? Tá. Bom, o papel da Anvisa é regulamentar, né, toda essa suplementação que tem no Brasil. Então, ela regulamenta, né, existe aí uma norma, né,
onde coloca os suplementos que são regulamentados e que podem ser comercializados, né, vendidos livremente. Tá? É claro que dentro dessa regulamentação existem alguns suplementos que não são ainda regulamentados, né, mas podem ter a sua venda também livre. Tá? A gente fala que ainda falta uma regulamentação, mas podem ser vendidos. E existem aqueles que são proibidos, né, que não podem mesmo. Somente alguns importados, né, que vêm de fora, que às vezes são barrados. Então a Anvisa regulamenta isso sim. Com relação à prescrição, médicos podem prescrever e nutricionista. Tá? Então, a gente pode fazer essa prescrição, né, sem problema algum, tanto nutricionista como médico. Tá? Então, fica os conselhos aí. Quais são recomendados? Quais são proibidos? E quais são regulamentados? Os que estão hoje proibidos aí pela Anvisa, né, que é pelo menos da última relação que saiu no ano passado, são alguns chamados pré-treinos. Pré-treinos, principalmente alguns pré-treinos importados. Então, isso existe uma lista, né? Até no site da Anvisa você tem essa relação desses que estão proibidos. Porque isso causa efeito... Na verdade não se tem ainda muito estudo científico, né, de determinadas substâncias que tem no produto. Muitas vezes as substâncias que são encontradas neles são substâncias, são medicamentos, né, são fármacos e aí não podem estar misturado com suplemento alimentar. Muitas vezes a informação que é colocada no rótulo não condiz com o que tem de conteúdo no suplemento também. Então a Anvisa acaba realmente, né, não permitindo a entrada deles aqui. Tá? Dos que estão liberados aqui no Brasil, são os hiperproteicos, hipercalóricos, né, que fala no início. A gente tem aí os aminoácidos, os BCAAs, né, são permitidos. Tá? Nós temos as bebidas esportivas, né, também são liberadas, né, que hoje são chamados os repositores hidroeletrolíticos. E nós temos aí, mais recente, a cafeína e a creatina, que também foram liberadas. E agora, a cafeína entraria em que situação? A cafeína a gente considera um termogênico. Termogênico. Isso. Então, basicamente, todos os termogênicos que tem, a base deles é cafeína. Tá? E essa cafeína, ou os termogênicos, são usados com o objetivo de redução de peso, especificamente de percentual de gordura. Né? Claro que algumas pessoas acabam utilizando essa cafeína, esses termogênicos, visando uma maior disposição para treinar. Então, somente fim do dia, o pessoal vai para a academia mais à noite, né? Então chega cansado, então acaba tomando para ter mais disposição, você fica mais alerta, né? Mais atento para poder treinar. Né? Na verdade, ela tem um efeito de diminuir a sua fadiga, né? A sua percepção de cansaço ela é menor. Agora, a última moda, ou uma das últimas modas, é o chá verde, que também tem cafeína. Contém cafeína. Como é que fica esse chá verde? É efetivo em termos de emagrecimento? Não é? Ele ajuda. Eu não vou dizer que é o melhor produto ali, mas ele auxilia, porque ele tem outras, vamos dizer assim, outras substâncias que têm outras funções, tá? Mas ele entraria aí como um auxiliador, sim, na perda de peso, né? Por questão de ter realmente aí a cafeína, então ela vai estimular aí essa questão de você gastar mais caloria, né? Então isso aí ele vai ajudar. Mas é claro que a decisão de tomar ou não é em função, obviamente, de uma consulta, de uma análise em termos de real necessidade de um suplemento, não importa qual agora, junto a um nutricionista, em função do programa de exercício que ele vai fazer. Exato, sempre. Não só suplemento ou qualquer tipo de chá, né? Porque o nutricionista também pode prescrever fitoterápicos e chás, então realmente a real necessidade é que a pessoa busque realmente o nutricionista. Se for um praticante de atividade física, buscar um nutricionista esportivo, né, que é mais específico da área, para poder realmente fazer, primeiramente, essa adequação alimentar e, havendo necessidade, o melhor suplemento, o melhor horário, como vai tomar, a quantidade que vai tomar, né, mesmo o chá, para poder ajustar isso. Muito bem. Eu queria agradecer muito o professor Rogério, o doutor Rogério, que já fazia talvez uns 2 ou 3 meses que a gente já tinha conversado em vir aqui. E por sorte, nós nos encontramos recentemente e coincidiu a oportunidade do programa juntamente com a disponibilidade de agenda do Rogério. Então, eu queria agradecer muito, Rogério, sua participação. Certamente nós precisamos voltar a conversar aqui no programa até sobre as questões específicas
de tempo, quantidade para cada um dos suplementos. A gente pode até voltar nisso para diferentes intenções. Você já está convidado. E eu queria que você, por favor, fizesse suas considerações finais e deixasse um contato para que os nossos internautas pudessem voltar a falar com você a qualquer momento. Claro. Bom, a consideração final, na verdade, é o que eu já vim falando, que a gente busque essas pessoas que praticam atividade física, né, procurem, então, ter uma orientação do nutricionista, né, para ajudar no seu objetivo, e também do profissional de educação física, né, para trabalhar em conjunto, né, essa questão da atividade física junto com a alimentação, que você só vai ter resultados benéficos, né. Você tem algum e-mail que você teria de contato? Se você deixar um e-mail, for possível, né, pessoal que quiser entrar em contato, é Rogério Frade, tudo junto, né, então rogeriofrade@ig.com.br. Ou se não, lá no São Caetano mesmo, obviamente também. Acompanha seu trabalho junto às categorias de base até o adulto, num esporte de alto rendimento. Podem ir lá visitar, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, à vontade. Muito bem. Meus amigos, muito obrigado então pela participação de vocês e, por favor, mantenham-se sempre ligados na nossa programação. Até breve. Tchau, tchau.